Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a gente encontra no iniciozinho desse capítulo Jesus ensinando por meio de parábolas. E ele conta a parábola do semeador, aquela bela parábola, lembra? E ele vai dizer que um homem saiu a jogar semente, a semear o seu campo. E ele vai explicar depois aos discípulos que o homem é o pregador, somos todos nós que pregamos a palavra. E a semente é a palavra, e o terreno são as pessoas que ouvem a palavra. E ele vai mostrar ali 4 tipos de terreno, né? Ele vai mostrar a semente que caiu na beira do caminho, são aqueles que ouvem sem nenhuma atenção à palavra, não querem nem ouvir, na verdade, e as aves vêm e comem aquela semente, ela nada produz, obviamente. Há aqueles que até aceitam a palavra com alegria, mas vindo as tribulações, as perseguições por causa da palavra, ela logo morre. São aqueles que são comparados ao terreno pedregoso. Há aquela semente que cai entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações e os prazeres do mundo sufocam a palavra. E há aquele terreno bom, não é? Onde a semente cai e produz 1 por 30, 1 por 50, 1 por 100, são aqueles que ouvem com alegria a palavra de Deus. Eu não quero dar as explicações mais profundas sobre esses tipos de terreno, mas eu quero, nesse capítulo 8, Lucas 8, ler os versículos 9 e 10, porque a parábola tem 2 partes. A primeira parte, Jesus conta a parábola crua, e depois ele dá a explicação. Mas antes da explicação, ele conta a parábola crua, e depois a gente tem nos versículos 9 e 10, os discípulos se achegando a Jesus, e diz assim: então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Muitos têm dificuldade de compreender essas palavras de Jesus, porque ficou muito na nossa cabeça que Jesus ensinava por meio de parábolas para facilitar. Isso é verdade, sim, mas não completamente. É verdade que quando ele falava por meio de parábolas, as pessoas podiam acompanhar melhor o ensino do Evangelho. Mas que era fácil de entender, não. Ela chamava atenção, mas muitas vezes era um enigma. Então o que acontecia é o seguinte: a pessoa tinha que se achegar, os interessados se achegavam e perguntavam o sentido, buscavam compreender melhor, ouviam mais Jesus com mais atenção. E é isso que esses versículos 9 e 10 quer mostrar. Que aos desatentos, é isso que Jesus no verso 10 mostra. Quem não tem nenhuma atenção, a parábola é só ouvinte curioso, está só disposto a ouvir uma boa história, para esses a semente não vai produzir o que ela deve produzir. A palavra de Deus não vai gerar o que deve gerar. Mas para os interessados, os atentos, os que não ficam apenas na beleza da parábola, mas de alguma forma se deixam alcançar pelo sentido e pelo objetivo da parábola, esses se achegam, procuram compreender mais, são mais atentos à palavra de Deus. A esses sim é dado conhecer o mistério de Deus. A ideia de mistério na Bíblia, e aqui em Jesus Cristo sobretudo, e no Novo Testamento, significa aquilo que é revelado por Deus. São os mistérios de Deus, não é algo que é escondido, mas que é revelado àqueles que têm interesse, como a gente aprende aqui com Jesus. A pergunta que não se cala é: que tipo de ouvinte você é da palavra de Deus? Que tipo de ouvinte eu sou? Que sejamos ouvintes atentos. E aqui, quando eu falo ouvinte, meu irmão, minha irmã, é como lemos a palavra, como ouvimos as pregações. E eu diria até como a gente ouve Deus falar conosco a todo momento. Esteja atento para a palavra de Deus, a fim de que ela produza em você muitos frutos, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém, amém.